Oi, oi, oi! A paz do Senhor, meus irmãos! No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as promessas de Deus. É um tema muito falado, né? Mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo nesse tema. Vem comigo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz assim: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causado pelos maus desejos. Olha que interessante que é esse versículo. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que nós participemos da sua natureza divina e então fujamos da corrupção que há no mundo causado pelos maus desejos do coração. Olha que interessante. Então, qual é o objetivo de Deus nos dar uma promessa? Participar da sua natureza divina. Ou seja, nos tornar participantes da sua santidade, sermos santos, crescermos, amadurecermos, fugir da nossa carnalidade. Afinal de contas, tem duas naturezas brigando o tempo inteiro dentro da gente, né? A natureza carnal e a natureza divina. O tempo inteiro ela briga aqui dentro. Então, as preciosas promessas justamente nos foram dadas para nos fortalecer, né? A fim de que alcancemos essa natureza divina. As grandiosas e preciosas promessas de Gênesis e Apocalipse, obviamente, né? Foi nos dado para nós sermos participantes dessa natureza de Deus. No entanto, as promessas pessoais também. Isso não exclui as promessas pessoais. Deus nos promete algumas coisas que são completamente pessoais, personalizadas, né? Digamos assim. Eu me lembro, por exemplo, quando Deus me prometeu minha esposa. Logo quando eu voltei para Jesus, Deus me prometeu que me daria uma esposa. E o fato de Deus me prometer uma esposa, esse tempo entre a promessa e o cumprimento, né, tem um tempo de espera, né? E no meu caso foi longo. Foram 9 anos que eu esperei pela minha esposa. Mas nesse tempo em que eu esperei por ela, pensa comigo, eu fiquei 9 anos amadurecendo. 9 anos participando ali da natureza divina no sentido de santidade, santificação, sendo separado, né, para o Senhor e para ela, obviamente. Então, você pode perceber que o fato de Deus me prometer uma esposa me livrou de me envolver com muitos maus desejos que havia em meu coração. Por quê? Porque agora eu tenho que esperar alguém que o Senhor me disse que irá me mostrar. Então, toda vez que surgiu um desejo mal no meu coração, eu dizia não. Por quê? Porque eu estava esperando pelo cumprimento de uma promessa. Então, o fato de eu esperar me livrou de mim mesmo várias vezes. Por quê? Porque eu estava esperando por uma promessa do Senhor. Ele apontaria para mim aquela que Ele escolheu para mim. Essa promessa me santificou demais, me separou demais. Me separou da minha carnalidade, me separou da corrupção que há no mundo e me fez participante da natureza divina durante 9 anos ali. Isso me amadureceu, isso me separou, isso me santificou absurdamente. Então, quando Deus nos faz uma promessa, é justamente para nos santificar, para nos tornar participantes da sua natureza divina. Está entendendo? Por isso que Deus te dá as suas grandiosas e preciosas promessas. Por exemplo, os próprios dons. Os dons de Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, né, que são os dons ministeriais, que Deus designou ou deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ele fala que por que ele fez isso, esses dons? Por que ele deu para a igreja isso? Justamente para aperfeiçoar o crescimento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, à maturidade de Cristo. Até que chegamos à estatura de varão perfeito. Ou seja, até os dons, que são uma promessa de Deus, nos foi dado para que nós cresçamos, para que nós sejamos santificados, para que nós amadureçamos. Foi para isso que os dons foram nos dados. Então presta atenção, a palavra de Deus está dizendo que todas as suas grandiosas promessas de Gênesis e Apocalipse, mas também as pessoais que Ele nos faz, é para a nossa santidade. E às vezes a gente passa um tempão ali esperando em Deus, né? E, nossa, tem um tempão que eu estou esperando a promessa de Deus e nada de receber, e nada de alcançar, né? Assim, eu mesmo fiquei 9 anos esperando, eu sei o que é isso. É interessante que Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: o que diga é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, embora sejamos filhos de Deus, né, nós precisamos crescer para receber aquilo que de fato já é nosso. Eu lembro quando Deus me fez a promessa, eu todo dia orava: Deus, em nome de Jesus, me dá essa promessa. Oh Deus, em nome de Jesus, apressa-te, Senhor, Salmo 70. Oh Senhor, acelera, abrevia esse tempo. E eu orava sempre assim, até que um dia Deus falou para mim assim: para de me pedir o que já é seu. E me deu esse texto. Você é herdeiro de tudo, só que você é menino. Então, um menino não se difere de um escravo até que ele cresça. Então, você precisa crescer para receber o que é seu, filho. Eu falei, menino. E aí foi quando eu comecei a orar mais, eu comecei a ser mais co-participante de forma intencional naquilo que Deus estava prometendo para mim. Ou seja, eu estava me santificando mais, eu lia mais, eu orava mais,
né? Porque eu precisava crescer para receber aquilo que já era meu. Pensa comigo no seguinte exemplo. Um menino tem 15 anos de idade, ele chega pro pai dele e fala assim, pai, me dá um carro. O pai chega para ele e fala assim, filho, o carro tá na garagem, tudo que é meu é seu. Ah, então posso dirigir? Não. Agora você precisa crescer para receber o que já é seu. Ah, o menino fica murchinho, né? Mas aí quando ele alcança os 18 anos, então, ele vai e chega pro pai, pai, alcancei os 18 anos, tirei minha carteira de habilitação, posso dirigir? E o pai dele tem dois carros, um que é mais potente, 2.0, e um mais fraquinho, que é o 1.0. E aí ele chega pro pai dele e fala, posso dirigir o carrão? Aí o pai dele fala assim, não, você atingiu sua maioridade, você tirou sua carteira de habilitação e agora sim você pode dirigir, mas não mais potente, você vai no 1.0. Ué, mas por quê, pai? Porque uma coisa é atingir maturidade para dirigir e outra coisa é atingir maturidade para dirigir um carro mais potente. Então, até dentro da promessa, tem diferença de maturidade ali para a gente alcançar. Por mais que a gente às vezes alcance e fala, não, mas eu achei que seria de um jeito. Mas é porque a gente alcançou um nível da maturidade, existe um outro nível de maturidade que a gente precisa alcançar para atingir ainda o cumprimento, talvez, aí pleno da promessa de Deus. Mas ok, então, quando Deus falou isso para mim, cara, eu procurei crescer. E a gente está gastando tempo demais orando por uma coisa que já nos foi prometida. Será que não está na hora da gente focar no crescimento? Será que não está na hora da gente focar na maturidade? Para receber aquilo que de fato Cristo nos prometeu? E quando eu falo focar na maturidade, é focar na santificação. Porque as grandiosas e preciosas promessas que Deus nos deu é para nos tornar participantes da sua natureza divina. Então, enquanto você espera por aquilo que Deus prometeu, seja intencional em se santificar, em se separar, em crescer. Amém? Mas com a promessa também nos vem um grande desafio. Principalmente quando a promessa é pessoal, é personalizada. Como assim? Eu explico. Principalmente para quem tem uma veia profética, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente quer muito morar no futuro. E a gente esquece que tem todo um processo de Deus prometeu até o cumprimento. Esse tempo de espera é o nosso processo e que talvez das duras provas que passamos nessa vida por amor a Cristo, talvez uma das mais difíceis seja da espera, é ou não é? Principalmente para aqueles que têm uma veia mais profética, que Deus está sempre revelando algo, a pessoa quer muito morar no futuro e esquece que tem todo um processo. E aí o que acontece? Ela começa a sofrer por ansiedade. Não é incomum ver um profeta sofrendo por ansiedade por causa da promessa, sofrendo pela promessa de Deus, que Deus fez e que a pessoa está assim se agonizando já porque a promessa não cumpriu. E aí que tá, cara, a gente precisa ter a maturidade de entender que Deus fez a promessa e a gente deve desejar por isso, obviamente, mas a gente tem que entender que mais importante do que a promessa foi aquele que prometeu. E às vezes a gente foca tanto naquilo que nos foi prometido que a gente esquece disso. E na verdade está até tudo bem no início. Por quê? Porque ainda somos crianças, na maioria das vezes, quando recebemos as grandes e preciosas promessas pessoais. Ainda somos novos na fé. Então a gente ainda não sabe, muitas vezes ainda o nosso coração não sabe valorizar que quem prometeu é muito mais precioso do que a própria promessa. E a gente, por ser muito carnal ainda, né? A gente acaba valorizando mais as coisas dessa terra do que, de fato, o próprio Senhor. Não é assim? E até por isso que foi nos dadas as promessas, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente se torne participante da natureza divina. O problema nasce quando a gente simplesmente vive nesse lugar e a gente não amadurece. Cara, as preciosas promessas foram dadas para isso, para você amadurecer, para você crescer em santidade, para você entender o valor que Cristo tem. Até porque, mais importante do que as micro-promessas, as promessas pessoais, é a grande promessa. Cristo voltar para nos buscar e nós morarmos com Ele eternamente. É infinitamente melhor a grande promessa do que as pequenas promessas pessoais. Então o problema nasce aí, quando a gente já não é mais neófito, que a gente não é mais um novo convertido, a gente já não é mais um menino na fé. Passaram-se anos, a gente já está amadurecendo e a gente ainda assim continua valorizando mais a promessa do que quem fez a promessa. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, bate com força nisso aí. Fala assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A própria palavra de Deus está dizendo que se nós valorizamos mais as coisas dessa terra, se a nossa esperança em Cristo está mais para a promessa dessa terra do que para a próxima, que é a eternidade, a gente é miserável. Porque existem promessas muito mais excelentes e a gente está sofrendo pelas da terra. A gente precisa amadurecer. Até porque não é muito raro algumas pessoas alcançarem suas promessas, seja um mozão, seja uma promoção, seja um ministério que lhe foi prometido. Chega lá, a pessoa então gasta mais tempo com o mozão, mais tempo com a promoção, com o seu trabalho, mais tempo com o ministério do que com o próprio Cristo. Tipo,
Tipo, agora que eu te dei, eu te perdi? Não faz sentido nenhum. É o pai dar um presente para uma criança e a criança valorizar mais o presente do que o pai quando chega do trabalho. Não faz sentido nenhum isso. Então a ideia de Deus não é essa. Quando nós alcançarmos a promessa, nós simplesmente esquecemos dele. Não, não é isso que Deus tem para nós. Na verdade, a promessa é para a nossa santificação. Mais importante que tudo isso é o próprio Deus, cara. O que é que a gente está fazendo? Não, e abrindo o coração, fico pensando assim, tantos pastores e ministros aí que focam tanto no seu ministério. O ministério tem que crescer, o ministério tem que crescer, o ministério tem que crescer, que as pessoas já nem têm mais Cristo no coração. Só quer números, números, números. Não que não seja importante alcançar pessoas. Tá certo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, até promessa. Mas, cara, o nosso ministério não pode ser maior do que o nosso altar. Sabe, as promessas de Deus não podem ser maiores do que a presença de Deus na nossa vida, irmão. Não pode ser, cara. Por isso que Jesus é o caminho. Ele não é só o alvo, ele é o caminho. É durante o caminho que a gente amadurece, é durante o caminho que Deus ministra o nosso coração, é durante o caminho que a gente tem nossas preciosas experiências com Deus, que a gente conhece Deus, que a gente é santificado, que o amor e o desejo pela presença vem para o nosso coração, cara. As promessas são boas, são importantes, são grandes e preciosas, mas elas têm seu lugar. Elas não podem ser o nosso alvo. Nosso alvo tem que ser aquele que prometeu. Onde é que está o nosso coração, irmão? Muitos de nós estamos sofrendo por causa da promessa. E muitas vezes nós até espiritualizamos a idolatria. Foi Deus que me prometeu. Eu sei que foi Deus que prometeu, amém. Mas você já está idolatrando isso, cara. E se Deus te pedir seu Isaac depois? Será que você vai conseguir dar? Do jeito que você trata a promessa de Deus hoje. Seja uma mudança de vida financeira, seja o seu ministério, seja sua esposa, seja o que for. Parece que aquilo consome tanto o seu coração. As suas orações, por exemplo, revelam muito da sua maturidade cristã. Onde é que está seu coração, irmão? As pessoas têm sofrido por aquilo que Deus prometeu, esquecido de quem prometeu. Isso não faz sentido nenhum. O cara quer pregar para 1 milhão de pessoas, mas não fica 10 minutos com Deus em casa. Cara, não faz sentido. Cara, a gente precisa voltar às Escrituras. Maturidade é dizer como Paulo, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos aprender, por exemplo, como Paulo, que considerou tudo como esterco, tudo como perda, para conhecer a Cristo. Ali em Filipenses capítulo 3, quando ele fala disso, ele está falando dos seus títulos, da relevância dos seus títulos, que ele era fariseu, que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele era zeloso pela lei de Deus e tal, aquele tanto de título. Ele fala, cara, tudo isso caiu por terra quando eu conheci Cristo. Quando eu vi quem é Cristo, quando eu tive as minhas experiências com Deus, esses títulos e tudo isso caiu por terra, porque existe coisa mais excelente. E, sabe, às vezes a gente viaja, a gente espiritualiza o ego, a gente espiritualiza uma promessa que foi boa, que foi feita para nos santificar, a gente consegue endemoniar ela e sofrer por aquilo. Sendo que o mais importante está o tempo todo conosco e a gente não desfruta. Que é a grande promessa, a presença de Deus. Não faz sentido nenhum. As promessas nos foram dadas para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. O que é que você está fazendo enquanto você espera a promessa de Deus? Você tem se tornado mais parecido com Cristo? Ou você está sofrendo pela promessa, está se consumindo pela promessa ao ponto disso te gerar idolatria? Como que está o seu coração? Quem prometeu é mais, mas muito mais, assim, infinitamente mais importante do que a promessa. Pelo que você tem vivido? Pelas promessas pessoais ou pela grande promessa? Talvez parte do seu sofrimento hoje seja por dar valor exacerbado às promessas pessoais mais do que quem prometeu. Pare e pensa. Jesus te abençoe. Beijo, queijo.